em curso. Para tanto, é fundamental atender determinadas condições. Primeiro, é fundamental aumentar a participação dos produtores locais durante a fase de implantação e operação desses projetos. Assim, se faz necessário realizar um esforço concentrado na capacitação desses fornecedores para integrar-se aos novos empreendimentos, maximizando os efeitos de encadeamentos na estrutura produtiva regional. Os multiplicadores de cada investimento sobre a economia estadual serão tão maiores quanto maior for a capacidade produtiva local em articular-se com esses empreendimentos, provendo os insumos necessários, o que exigirá o desenho e implementação de políticas específicas para que isso possa ser viabilizado. Do contrário, senhor presidente, boa parte dos efeitos de encadeamento na cadeia terminará, por assim dizer, vazando para outros estados brasileiros ou para o exterior. Nesse sentido, é importante estimular parcerias estratégicas das empresas pernambucanas com empresas nacionais ou multinacionais, de forma a adquirir a competência necessária no fornecimento dos insumos ou no aproveitamento dos produtos elaborados e matérias-primas. Esse não é um desafio trivial. É um dos exemplos Esse não é o desafio trivial. E um dos exemplos mais emblemáticos é o da construção naval, que é extremamente exigente em padrões de qualidade, de segurança, o que inclui fornecedores de materiais, bens e serviços. Pernambuco tem ainda o desafio e a oportunidade de recuperar sua posição perdida na indústria têxtil e atrair novos empreendimentos quando tiverem em operação as unidades do polo petroquímico a que referi. E aí quero destacar que uma dessas plantas ela vai produzir filamentos de poliéster, o que será possível, por exemplo, disponibilizar matérias-primas para relançar a indústria têxtil local, e é importante destacar que temos lá um polo de confecções muito importante na região. Outra área fundamental para garantir o crescimento sustentado é o da provisão adequada de serviços de infraestrutura, que é crucial para promover o processo de integração econômica da região metropolitana e do interior do Estado, que irá aí sim resgatar a posição tradicional de Pernambuco, histórica, eu diria, como principal entreposto comercial na região Nordeste, que atualmente atravessa um período de grande expansão. No Estado, Suape, aonde está localizado o complexo industrial portuário, e Salgueiro, que é um município do sertão central de Pernambuco, serão, por assim dizer, os dois grandes polos logísticos do estado de Pernambuco. O município de Salgueiro está situado na BR-116 com a BR-232, em um raio de até 600 quilômetros, equidistante das principais capitais e portos nordestinos. E pode se tornar, por isso mesmo, o mais importante centro de operações de logística, transporte e distribuição de mercadorias da região. O potencial de cargas é imenso. Está estimada, meu caro presidente Arcir Gurgás, em 20 milhões de toneladas, desde grãos, combustíveis, minerais, açúcar, álcool e outros tantos produtos. É importante destacar que a infraestrutura de transporte atualmente instalada em Pernambuco é insuficiente
para garantir um escoamento ágil a custos competitivos. Se, por um lado, SUAP se modernizou e vem se preparando para esse processo de expansão no futuro, os outros modais, como o rodoviário e ferroviário, ainda precisam avançar muito em termos de qualidade e quantidade. 2 estudos recentes posicionam Pernambuco com um nível abaixo da média do país em termos de qualidade de estradas. O primeiro é o estudo de 2012 da Unidade de Inteligência da revista The Economist sobre a competitividade dos estados brasileiros. Em termos de qualidade da rede de estradas, Pernambuco teve nota inferior ao lado de estados como o Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima e Tocantins. O segundo estudo foi feito pelo Banco do Nordeste, em 2010. Conforme a pesquisa, na comparação regional, Pernambuco se coloca apenas acima do estado de Sergipe, quando se avalia o percentual de estradas que estão em condições precárias de tráfego. Segundo o estudo, 41% das estradas estavam nessa condição à época do estudo. Além disso, a economia do Estado depende crucialmente de projetos federais estruturantes, tais como a Transnordestina, que já referi, mas as duplicações da 101 e da 104. Fundamental também é o projeto do novo arco metropolitano, uma via expressa de 77 quilômetros para desviar o tráfego de cargas pesadas do trecho urbano da BR-101. E aí é importante destacar a forte demanda de transporte que teremos com a nova planta da Fiat, que será instalada em Goiânia, no litoral norte do estado. A ideia, portanto, que torna essencial esse investimento do arco metropolitano é integrar os polos de SUAP do litoral norte e do oeste metropolitano sem passar pelo Recife, ligando, portanto, diretamente a área lá onde está instalado o centro automotivo da Fiat até o litoral sul em SUAP. Assim, se evitará o desvio de cargas em detrimento do porto de SUAP, principalmente da produção automobilística, mas não apenas da produção automobilística, já que temos também um importante polo de produção de vidros planos, por exemplo, e de empresas também que transformam e que operam com vidro plano. Um terceiro desafio para a economia de Pernambuco é o da qualificação da mão de obra. A despeito da melhoria dos indicadores educacionais de Pernambuco, em termos da avaliação do Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e do Enem, o atual ciclo de crescimento exige um esforço adicional e célere na formação profissional, para atender à crescente demanda por profissionais especializados. É importante destacar que o governo estadual tem atuado para ampliar o número de escolas técnicas. A intenção é implantar 60 unidades até 2014. Já estamos aí próximos de 20 unidades implantadas e totalmente implantadas e outras em implantação. Pernambuco também irá receber 170 milhões de reais em investimentos do sistema indústria, especialmente o sistema SENAI, coordenados pela Federação das Indústrias do Estado. Serão aplicados esses recursos, sobretudo em ações voltadas para a formação de mão de obra, como aqui já referi, e promoção da inovação. Entretanto, o desafio de curto prazo é garantir a mão de obra para a fase de implantação dos projetos. A taxa de desemprego na região metropolitana do Recife tem caído e está evidente a escassez de mão de obra qualificada, o que tem exigido, inclusive, a migração de profissionais para serem utilizados nos diversos empreendimentos. Finalmente, um quarto desafio
é o de interiorizar o desenvolvimento. As disparidades interestaduais são significativas, evidentemente já na região, mas temos disparidades dentro do próprio Estado. Um cidadão do sertão pernambucano, seja do Pajeú, do Moxotó, do Araripe ou do Sertão Central, tem uma renda per capita de 1/3 do morador da região metropolitana. Nas matas sul e norte, no agreste central, esse percentual não se altera de maneira significativa. Nesse sentido, é importante revitalizar atividades tradicionais que formam a base econômica do interior do Estado. Inicialmente, vejo como crucial recuperar a atividade agropecuária em função do longo período de estiagem. Somente em 2012 ocorreu um decréscimo de 15% nesse setor, com grande declínio do nosso rebanho bovino e quebra das safras de lavouras temporárias, como milho, feijão, mandioca e cana-de-açúcar, e ainda de lavouras permanentes não irrigadas. E o caminho passa por um programa de reposição do plantel bovino e de distribuição de sementes, da oferta de fontes alternativas de ração, como a palma forrageira, e uma melhoria do padrão genético do rebanho, que é fundamental para termos uma agropecuária mais produtiva na região. Na linha estruturante de médio e longo prazo, é preciso acelerar as obras de transposição do São Francisco. E hoje aqui, o senador Humberto Costa já nos relatava que, felizmente, várias frentes estão sendo remobilizadas e já é possível agora prever a conclusão dessa obra tão importante para a região, sobretudo olhando a infraestrutura hídrica, que é fundamental. Falo ainda da construção de barragens e da necessidade de concluir e viabilizar o sistema de novas adutoras, como a do sistema Pajeú e do Agreste. Ainda no setor agropecuário, outros desafios são o de aumentar a produtividade do setor sucroalcooleiro e revitalizar a avicultura no nosso Estado. Nesse sentido, menciono a importância do sorgo como fonte de alimentação para aves. O problema da ração é crucial pela competitividade desse segmento, já que corresponde a 80% de custo de produção. Senhor presidente, preciso de 1 minuto só da sua tolerância. Finalmente, no tocante às atividades tradicionais, destaco o arranjo produtivo local do gesso na região do Araripe, que é responsável pela geração de emprego e renda para cerca de 80 mil pessoas, alocadas em 24 minerações, 150 calcinadoras e mais de 540 empresas que fabricam pré-moldados de gesso, movimentando de forma muito expressiva a economia regional. O polo do Araripe apresenta dificuldades a serem contornadas. Em primeiro lugar, o custo de transporte é extremamente elevado para os principais mercados, sobretudo levando em conta que trata-se de produto de baixa densidade econômica. Tal dificuldade poderia ser minorada com a construção da Transnordestina e do ramal do gesso. Também a matriz energética viu-se agravada com a quase exaustão da lenha na região, além de trazer graves prejuízos ambientais. Os custos industriais se elevaram. É preciso buscar novas fontes energéticas a preços competitivos. Portanto, senhor presidente, a economia de Pernambuco atravessa um período de inegável expansão e de grande dinamismo. Temos, por assim dizer, um crescimento já contratado, que está representado pela maturação de grandes empreendimentos que estão em curso. No entanto, nós, pernambucanos, temos a consciência dos grandes desafios que nos aguardam para consolidar esse processo e para fazer com que tenhamos não apenas um crescimento quantitativo,
mas um padrão de crescimento mais inclusivo para o conjunto da população e que nos proporcione um desenvolvimento cada vez mais equilibrado espacialmente e capaz de elevar efetivamente a renda de todos os pernambucanos. Era esse o nosso pronunciamento. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Os cumprimentos, senador Monteiro, pelo seu belo pronunciamento, destacando a importância do desenvolvimento também no seu estado de Pernambuco. Passo a palavra agora ao senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, como orador inscrito para fazer as suas colocações. Senhor presidente, Sr. Gugax, senhoras e senhores senadores, senadora Amorim, muito obrigado pela sua gentileza. Senhor presidente, a Academia Brasileira de Letras recebe em seu quadro o presidente Fernando Henrique Cardoso, um estadista que reflete 200 anos de sabedoria, de vivência, de história, de dignidade, patrimônio que ele herdou dos seus antepassados e expandiu com sua inteligência privilegiada, cultura prodigiosa, capacidade de somar, de unir e de solucionar problemas. Seu bisavô, Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, seu avô, Joaquim Inácio Batista Cardoso, seu pai, Leônidas Cardoso, seu tio, Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso, seus primos, Ciro Espírito Santo Cardoso e Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, estiveram presentes nos mais relevantes episódios que marcaram a vida política e militar do Império e da República. Ingressou ele em 1949 na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Obteve o título de doutor em Ciências Sociais em 1961 pela mesma faculdade. No ano seguinte, passou a integrar a direção do Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, fundado na USP por Florestan Fernandes. Ainda em 62, tornou-se presidente do Conselho Editorial da coleção Corpo e Alma do Brasil, criada pela editora Difusão Europeia do Livro, que publicou nesse mesmo ano sua tese de doutorado, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Em 1983, chegou ao Senado Federal, onde destacou-se como respeitado líder da oposição e do PMDB. Sobre sua trajetória no Senado, quero tornar público o fato que revela a importância de Fernando Henrique desde sua chegada. Trabalhava eu no Ministério da Fazenda, como secretário da Receita Federal, quando o ministro da Fazenda se preparava para comparecer ao Senado em decorrência de convocação que foi submetido. Nos preparativos para a audiência, o então ministro da Fazenda disse ao líder do governo que participava da reunião preparatória: na sabatina do Senado, eu só me preocupo com aquele senador de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, porque ele é competente, sagaz, conhece muito a economia e pode me criar enormes dificuldades. Realmente, no debate do Senado, foi o senador Fernando Henrique quem criou, de forma muito respeitosa, as maiores dificuldades à exposição do ministro. Presenciei de perto o trabalho de Fernando Henrique no processo de redemocratização do país, principalmente nas diretas já e na eleição de Tancredo Neves. Teve ele importante desempenho para o sucesso da viagem do presidente eleito Tancredo Neves ao exterior. Foi graças ao seu prestígio que Tancredo Neves foi recebido pelos mais importantes chefes de Estado da Europa. Como deputado federal, acompanhei também de perto o trabalho realizado por ele no Ministério da Fazenda. Na realidade, ele, como ministro, ressuscitou o país, que vivia um clima de depressão e descrédito. Com enorme coragem e ousadia, através do Plano Real, ele impediu a destruição do sistema financeiro nacional e a falência do país. Tive o privilégio de ocupar o Ministério da Indústria, do Comércio e do Trabalho nos 2 mandatos de Fernando Henrique. Como um grande líder e chefe, ele sabia impor suas diretrizes e delegar plenamente a execução. Não entrava em detalhes menores e pensava sempre com grandeza. Com seu conhecimento profundo de história, sabia ele administrar o presente e projetar o futuro.
A Academia Brasileira de Letras deve orgulhar-se de receber Fernando Henrique. A presença de Fernando Henrique na Academia engrandece e dignifica a casa. O Brasil, com sua história, sua tradição, seus heróis, entra com Fernando Henrique na Academia Brasileira de Letras. Senhor presidente, muito obrigado. Os cumprimentos, senador Francisco Dornelles, e também nossos cumprimentos ao ex-senador e ex-grande presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que toma posse hoje na Academia de Letras. Os nossos cumprimentos. Passo a palavra agora ao senador Eduardo Amorim, para fazer o seu pronunciamento pela liderança do PSC do Estado de Sergipe. Muito obrigado, senhor presidente. Serei breve nas palavras, apenas para fazer um registro muito importante. Vossa Excelência tem todo o tempo que precisar. Muito obrigado. Senhor presidente, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, em todos os cantos do nosso país, do nosso grande Brasil, seja no nosso estado de Sergipe, seja em Minas Gerais, o norte de Minas, o norte da Bahia, e todos os cantos. Senhor presidente, quero deixar aqui registrado, nesta tribuna, que nesses dias que antecedem as comemorações da nossa independência, embora, senhor presidente, como eu disse, ainda há muitas independências que esse país precisa proclamar, que ontem estivemos no 28º Batalhão de Caçadores, o Batalhão Campo Grande, em Aracaju, capital do meu estado, Sergipe. Estava acompanhado pelo amigo e deputado estadual, capitão Samuel, e fomos àquele batalhão, atendendo a um convite que nos foi feito pelo amigo e coronel Roberval Correia. Lá fomos muito bem recebidos pelo atual comandante do batalhão, ao qual agradeço a receptividade, o coronel Roberto de Oliveira e demais oficiais que nos mostraram as instalações do 28BC, Batalhão de Caçadores, e nos fizeram uma apresentação de todo o trabalho efetuado pelo batalhão. O 28º Batalhão de Caçadores foi criado no Brasil ainda império, em 28 de fevereiro de 1838, na cidade de Desterro, atual, senhor presidente, Florianópolis, Santa Catarina. Em abril de 1851, foi transferido para o Rio de Janeiro e, posteriormente, no ano de 1888, para Cuiabá, no Mato Grosso. Só em 1917, o batalhão foi instalado definitivamente em Aracaju. Esse é um batalhão, senhor presidente, que participou de diversas campanhas, como na Guerra da Tríplice Aliança. Ressalta-se a sua participação nas batalhas de Passo da Pátria, de Tuiuti, do Uimatá, de Tororó, Lomas Valentinas, Augusturas, Avaí e Peribuí. As campanhas continuaram e hoje a missão desse batalhão, senhor presidente, senhores senadores, é de contribuir com a defesa da nossa pátria, participando de ações em defesa externa, na realização de operações de garantia da lei e da ordem, a exemplo da Operação da Bahia, onde desencadeou ações de polícia na capital baiana por ocasião da greve dos policiais militares de Salvador. Além de participar de operações internacionais, como a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, e de participar de ações subsidiárias de cooperação com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil. Na área de cooperação com a defesa civil, não posso deixar de destacar a grande contribuição para o desenvolvimento de operação de distribuição emergencial da água potável no semiárido brasileiro, operação conhecida como PIPA, que leva a água, senhor presidente, a muitos rincões e ao nosso sertão para muita gente sofrida, especialmente no período da seca, que aconteceu em diversos municípios
não só no nosso estado, em Sergipe, mas também no estado da Bahia. Dentre as importantes missões está a de fiscalizar os produtos controlados pelo Exército Brasileiro, onde são realizadas atividades voltadas para a concessão de certificado de registros a pessoas físicas, atiradores e colecionadores, e jurídicas, loja de armas e munições, fábrica de explosivos, pedreiras e empresa de demolições. Contudo, o 28º Batalhão de Caçadores ainda atua na formação de recursos humanos, senhor presidente, por meio de uma instrução individual básica e uma instrução individual de qualificação, além da formação de oficiais da reserva, realizada pelo Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, NPOR. Ademais, a instituição atua de maneira muito presente por meio do Plano de Comunicação Social, que prevê uma série de ações voltada para o relacionamento com a sociedade, com destaque para a participação nos eventos promovidos por meio civil, visita de estudantes, palestras em universidades e colégios, apresentações da banda de música, dentre outros, senhor presidente. Mas, além de todas estas ações, não podemos deixar de citar outras também de grande importância, como, por exemplo, o apoio que o 28BC deu à realização do projeto Rondon este ano nos estados de Sergipe e Alagoas, e também as ações direcionadas à responsabilidade ambiental. Ações essas voltadas para o desenvolvimento da consciência ambiental dos seus integrantes e dos membros da família militar, o plantio de mudas nativas e a recuperação de áreas degradadas. Senhor presidente, senhores senadores, por tudo isto, podemos perceber que o trabalho desenvolvido pelo 28BC, Batalhão de Caçadores, é essencial, algumas vezes silencioso, é verdade, discreto, é verdade, mas, sobretudo, imprescindível nos momentos em que são convocados para realizar algumas ações em conjunto com outros órgãos. Senhor presidente, para finalizar, gostaria de reiterar